Shalom, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém? Podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre Colossenses. Vamos ficar no primeiro capítulo. Enquanto os irmãos acham, o livro de Colossenses ele foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja que ficava em Colosso. Ficava ali na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Era uma cidade pequena, já tinha tido o seu ápice de crescimento, já tinha sido uma rota de comércio, mas na época dessa carta já era uma cidade muito pequena, já quase que não fazia muito sentido as pessoas irem lá, tal, era bem pequena. A cidade mais relevante, a maior da região, era Éfeso, né, que também nós temos uma carta. E a igreja de Colossos ela foi fundada por um irmão que ouviu a pregação do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Então ele foi para lá, começou a pregar o evangelho, e ali nasceu essa carta dos Colossenses, nasceu essa igreja de Colossenses, né? E essa carta ela foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Vamos começar a leitura? 1:1, tá? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta, junto com nosso irmão Timóteo, aos fiéis irmãos em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Paulo ele já começa, esse começo de carta ele se chama saudação, né? Ele está escrevendo para aquelas pessoas, e aqui é interessante que quem está escrevendo é Paulo, mas ele já fala, junto com o nosso irmão Timóteo. Então, o Evangelho, ele não é para nós entesourarmos, para nós guardarmos a palavra para nós mesmos, mas para usarmos para libertar a vida de outras pessoas. E ele usa aqui, ele coloca Timóteo, por quê? Porque Paulo está preso e Timóteo é um ajudador dele. Então, ele já começa a preparar terreno para que a igreja reconheça a autoridade de Timóteo. Então, na nossa vida, temos que fazer assim também. As pessoas que estão ao nosso redor, nós temos que dar suporte para que elas recebam a autoridade de falar em nome de Jesus. Que as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade também recebam a mesma autoridade que nós temos. Amém? Verso 3. Sempre oramos por vocês e damos graça a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem na esperança, confiante naquilo que está reservado nos céus. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Essa parte é muito interessante porque o propósito dessa carta é combater heresias que começaram a surgir no meio da igreja de Colossos. Ele mais para frente, a gente não vai chegar a ler hoje, mas a partir do capítulo 2, você vê que tem algumas tendências com gnosticismo, algumas coisas que não faz sentido no mundo cristão. E Paulo ele não chega já batendo de frente com a igreja, não, vamos ler de novo. Ele fala, oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Então, embora estejam surgindo algumas heresias, alguns falsos mestres ensinando, a fé ainda era pura. Por que a fé é pura? Porque ela está falando que as pessoas têm visto Jesus. Pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. A fé em Deus implica em amor pelas pessoas. Nós só podemos
a fé, a gente não consegue ver quanto o pastor tem de fé, quanto a Stephanie tem de fé. Nós conseguimos ver a forma que as pessoas tratam as outras pessoas. Se é com amor, ali tem a fé em Deus. Porque é impossível, da nossa parte, nós cuidarmos se não for de Deus. Deus, Ele cuida de nós e nos chama para cuidar do próximo, chama para cuidar dos outros. Amém? Verso 6. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Eles têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e ele tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Epáfras foi esse colaborador que eu falei, que fundou a igreja de Colossos. E é muito bonito você pensar que era uma cidade, que poderia dizer insignificante, foi fundada por um colaborador que não era apóstolo, e assim nós temos uma palavra de Deus para ela que ficou registrado por gerações, está na Bíblia até hoje. Então, quando a gente fica pensando, quem eu sou para Deus me amar, o que eu posso fazer para Deus me amar mais? Não há nada que nós possamos fazer. Nós não somos irrelevantes. Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, por amor a nós. Então, nós podemos pensar, somos insignificantes, não temos nada a fazer, mas não, Deus está à nossa frente, Ele toma a nossa frente, e Ele nos ama, Ele nos resgatou para sermos filhos dEle. Verso 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Mano, quando você não souber como orar, pega as cartas de Paulo e vê o que ele está orando sobre as pessoas. Olha, vamos repetir aqui, o 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Aleluia. O conhecimento e vontade de Deus. Isso é relacionamento, irmãos. A gente só conhece o que uma pessoa quer fazer quando nós convivemos com ela. E aí a gente não precisa nem perguntar o que ela quer. A gente sabe o que ela quer, por convivência. Que é o que acontece no verso 10. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer Deus cada vez mais. Então, nós enchermos de conhecimento de Deus a nossa vida, lendo a palavra, orando, congregando junto à igreja, cantando louvores, é a forma que nós nos relacionamos com Deus e aprendemos da sua vontade, do seu querer, do seu caráter, e assim podemos dar frutos às pessoas que estão ao nosso redor. Como o apóstolo pregou algumas semanas atrás, a árvore não dá frutos para si mesma, ela dá frutos a outros. Então, tudo isso que frutifica em nossa vida, outras pessoas aprendem, outras pessoas se alimentam, a vida de outras pessoas é mudada. Amém? Verso 11. Oramos também para que sejam fortalecidas com o poder glorioso de Deus, a fim que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças a Deus. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Aqui, quando a gente está falando resgatou do poder das trevas, nós temos que lembrar o contexto que acontecia quando um reino ganhava outro reino. Ele vinha com o exército, dominava e levava para sua cidade todo
os espólios, né? Levava os escravos, ele levava o tesouro. E aqui ele está falando que ele nos resgatou dos poderes das trevas e nos trouxe para o seu reino do Filho amado. Então, o reino das trevas ele já foi derrotado pelo poder de Jesus. Ele não é mais uma resistência. Ele já foi derrotado pelo poder de Cristo e nós agora não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos das trevas, mas sim nós somos súditos por amor a Jesus Cristo. Amém? Agora, a partir do verso 15, se você reparar na sua Bíblia, deve estar grafado um pouco diferente, deve estar centralizado à margem, porque aqui a gente entra num hino que era cantado nas primeiras igrejas. Ele diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e a que não podemos, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Aleluia. Esse acho que é um dos trechos mais bonitos que nós temos na Bíblia. Ele é totalmente glorificação e exaltação de Jesus Cristo. Aqui no primeiro ele começa falando: o Filho é a imagem do Deus invisível, o supremo sobre toda a criação. Jesus não foi criado, ele tem precedência sobre a criação. Ele veio antes da criação, e através dele, ele é a própria palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas, tudo que existe, tudo que tem no céu, tudo que tem na terra, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós não enxergamos, aquilo que sentimos, aquilo que nós vemos, todos os poderes, todos os governantes, todos os reinos, tudo está sob a autoridade de Deus. E nós hoje temos um pensamento muito lógico, tentamos ser científicos, e achamos que Deus criou o mundo, criou as regras do mundo e deixa o mundo rodar por si mesmo. Deus já fez a natureza e as coisas seguem assim, e não é verdade. Porque aqui tudo, no 17, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Jesus está ativo no nosso mundo. Jesus está ativo na criação, ele está agindo hoje. Deus não está fora do mundo. Amém? Quando a gente fala ali que uma árvore nasceu, a gente só pensa na semente, tem minerais no solo, tem água, não sei o que, ela cresceu. Uma ocorrência lógica, um passo a passo. Mas a verdade é que Deus que dá os nutrientes para a planta. E esse Jesus mesmo fala que ele veste os lírios do campo com a formosura. Então, irmãos, não tem nada acontecendo por acaso. Deus está no controle da sua vida. Ele sabe o que você está passando. Quando você dobra o seu joelho e busca a presença dele, ele sabe o que você está sentindo. Ele te ouve e ele responde a sua oração. Aleluia. Aqui ele fala que no 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A cabeça do corpo. Se nós somos a igreja, nós só podemos crescer, nós só podemos desenvolver se estivermos ligados nele. Se estivermos sob seu controle, sob sua orientação e sobre seus princípios. Amém? 18 ainda. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Primeiro em tudo, a palavra aqui em grego, para tudo, ele significa tudo. Então, significa que não tem nada fora do tudo. Ele tem a primazia em tudo. Então, quer que seja A Stephanie fica rindo, aí eu fico rindo também, não sei o que falar. Quer seja um tema que nós dizemos ser gospel, ou seja, secular,
Deus tem primazia. Eu vou fazer aqui a cozinha, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a igreja. Não, Jesus tem primazia. Porque você faz a sua coisa na sua casa para Deus, Ele recebe como oferta, Ele recebe como gratidão. E isso é honra para você. No seu coração, você reconhecer que há soberania de Deus. Você reconhecer que há uma autoridade sobre você. Amém? Pois foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. O todas em grego quer dizer? Todas. Então, ele reconciliou tudo com ele. A natureza que nós vemos caída, os desastres naturais, Jesus reconciliou com ele. Então, o sacrifício que ele fez, o que ele derramou na cruz, ele vai trazer tudo à ordem original, ao que Deus planejou lá no começo. Amém? Por meio do sangue do Filho na cruz, Deus fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Agora o 21. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Então, quando você estiver buscando a presença de Deus e você sentir que você não está sendo ouvida, não está sendo ouvido, que você não é merecedor, que você não é digno de estar se apresentando ali perante Deus, nós não somos realmente dignos, mas Deus, Jesus, morreu em nosso lugar para que nós possamos nos apresentar diante deles sem culpa e livres de qualquer acusação. Então, agora, isso não quer dizer que nós não cometemos o que nós cometemos, não erramos onde erramos. Mas sim que Jesus já pagou a pena, Jesus já pagou o preço por nós. Ele morreu em nosso lugar. Agora sim nós podemos nos apresentar perante Deus. Nós podemos cantar e louvar o seu nome sem nenhuma acusação. Crentes que Ele se manifestará em nosso meio e ouvirá nosso clamor. Amém? 24. Alegro-me quando sofro por vocês, em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada a seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse: Cristo está em vocês, que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, em apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalhe e luto com tanto esforço na dependência de seu poder, que atua em mim. Então, Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. A gente pode perguntar, como que é Deus? Como que Ele é? Como que Ele faz? É Jesus. Deus é a exata expressão de Deus Pai. Você quer olhar para Deus? Olhe para Jesus. Jesus está em nosso meio. Amém? Vamos ler novamente o louvor, que começa no 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio deles todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos,
os reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo dos que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Queria convidar os irmãos a ficar em pé. Nós vamos participar da ceia. E esse momento, queria que vocês, junto com nós aqui do louvor, cantássemos esse hino, exaltando Cristo e celebrando a sua morte e a sua ressurreição, o seu poder na cruz que nos livrou de toda a escravidão, nos livrou da morte, nos livrou das trevas. Amém? Tem